Olá, e aí, tudo bom com você? Depois de sumir por mais de um mês, tempo enfim, que eu tava finalizando os estudos, mas agora eu tô de volta. Os livros, inclusive resenhas lá no Insta continuam, mas voltando pro YouTube, estamos aqui. E eu já vou começar logo apresentando o livro de hoje, que foi o livro Clara dos Anjos, o livro dessa moça linda, que é uma personagem de Lima Barreto, um autor que eu não conhecia até então e me arrependi de não ter conhecido antes. Fiquei pensando por que eu nunca tinha lido Lima Barreto. Me apaixonei pela história desse cara, que inclusive é contada aqui no finalzinho do livro, nas 5 últimas páginas. É um livro curto. Vamos lá, né? A história de Clara dos Anjos. Clara é uma menina pobre, moradora da periferia do Rio de Janeiro, lá no início do século XX. 1904 é quando essa história é iniciada pelo autor e ela só é finalizada em 1922. Essa publicação que eu tenho na mão é de 2019, atual, apesar de ser antigo, mas também é legal acompanhar algumas coisas que vêm mudando, principalmente para pessoas que se enquadram nas características dessa personagem, e eu, inclusive, me coloco aqui como alguém que se enquadra. Clara é uma menina na história de 17 anos, negra, moradora da periferia, uma menina que ela é cheia de sonhos, ela acha que ela vai mudar de vida um dia. A questão é que parece que Clara não planejou muito bem como que vai ser essa mudança. Clara é uma moça, de certa forma, mimada pelos pais, apesar das dificuldades que eles enfrentavam ali no Rio de Janeiro, do início do século XX e nas periferias. Eles tratavam a Clara, cuidaram dessa menina com dificuldade, mas também com dignidade. No entanto, Clara acaba ficando aqui aparentemente um pouquinho alienada à realidade a qual ela pertence e a maldade que a cerca. Bom, a partir dessa moça que vai se apaixonar por um violeiro que na verdade era um cara vagabundo, realmente descrito assim pelo autor do livro, o Cassie Jones, que... Ok, quem era Cassie Jones? Cassie Jones é um cara que nasceu com tudo, ele tinha uma vida tranquila, mas ele tem um tipo aparentemente de sociopatia, de psicopatia, e o Cassie Jones gosta de viver dando pequenos golpes. E dentro desse grupo de golpes existe o gosto que ele tem, o prazer de vida que essa criatura tem de iludir meninas negras e morem na periferia, enfim, que tenham uma renda inferior à dele. Tudo isso tem um motivo aqui, né? O autor faz questão de ir mostrando pra gente que Cassie Jones, como ele é um cara classe média, branco, ali naquela época, talvez não muito diferente do que acontece hoje, ele tem certeza da impunidade, ele tem certeza de que sempre vai ter alguém para salvá-lo das garras da justiça. Quem seriam essas pessoas? Seu pai e sua mãe, e tem a irmã que tá ali também, a irmã mais velha, só para passar a mão na cabeça do cara. A questão é que depois de tantos golpes, o pai do cara desiste e fala: bom, você sai dessa casa ou você se endireita. A opção que o cara escolheu foi simplesmente sair de casa, porque pau que nasce torto ali naquele caso realmente não se endireita. O Cass resolve então que ele vai viver a sua vida de iludir garotas e de dar golpes por aí na rua. Agora ele vai se virar, vai dar seus pulos e vai viver sozinho. É isso que ele faz. Ele compra um galo de briga. Para variar, o galo que ele compra era dos bons e ele consegue se manter com rinhas de galo, né? Apostas que ele fazia com aquele galo. Além dessas maracutaias, uma das atividades que ele desempenhava era beber em bares e tocar violão. Como ele tocava violão e cantava meio mal, mas dava até para escutar, segundo o autor, ele acaba sendo chamado para tocar em alguns aniversários. As mocinhas do Rio de Janeiro amavam esse cara, ele era tipo Luan Santana, versão trambiqueiro, e enfim, né? Ali do Rio na época. E a Clara, voltando à nossa personagem principal,
vai fazer seu aniversário de 17 anos e na noite do seu aniversário o seu padrinho dá de presente a ela uma serenata. É chamado o tal do Cassie Jones para tocar violão e cantar as musiquinhas ali para ela em casa. A moça se desmancha, assim como qualquer fã de Luan Santana e qualquer fã de Justin Bieber se desmancharia olhando eles cantando para elas na varanda da própria casa. Ok, o negócio tá feito. Ai, coitada da Clara. Ela se lascou. Ela se apaixonou por esse cipinho que o próprio autor vai descrever como um tipo de vagabundo muito comum no Brasil. É assim que ele vai falar. E a Clara se apaixona pelo Cass. A contragosto de sua família, ela resolve continuar vendo o Cassie Jones para além dessa festinha de aniversário que rolou ali na serenata da casa dela. Seu padrinho descobre e fica totalmente contra essa relação. Ele fala que, amiga, esse homem não presta. Ele vai te lascar. Não anda com esse homem. Ele não presta. Ele já iludiu várias moças. Ele já provocou vários desastres. O cara é tipo assim, o que ele toca estraga. Ele tem algum tipo de coisa ali que aonde ele passa, ele causa alguma tragédia. E com Clara, aparentemente, não vai ser tão diferente. E a Clara fica grávida dessa criatura odiosa, porque, sinceramente, esse cara tem algum desvio mental. Esse personagem deve ser um sociopata, um psicopata. Ele não tem um pinguinho de empatia. E ele é chato, ele é detestável. Mas, enfim, a partir dessa escrita tão legal que o Lima Barreto traz sobre esse e outros personagens, você consegue sentir realmente essa história. Bom, a partir disso, Clara decide pôr um fim nessa gravidez. Algumas palavras não podem entrar aqui no YouTube. E o que ela vai fazer é procurar alguém que possa ajudar ela a dar esse fim, já que, obviamente, depois que Cassie descobre que ela tá grávida, ele, né, deu no pé, ele se mandou, largou ela. E a Clara vai se revelando a cada página uma moça que era muito alienada à sua realidade. Ela não esperava que isso pudesse acontecer. Realmente foi pega desprevenida, apesar de todas as pessoas, incluindo seu querido padrinho, lhe avisaram sobre a índole desse cara, chamado Cassie Jones. Mas quando Clara vai procurar a pessoa que poderia ajudar ela, uma moça que poderia ajudar ela a dar fim nessa situação, ela é orientada a não fazer isso. A pessoa fala, nossa, moça, você é tão ingênua, você é muito nova, não seja mais uma que vai fazer isso, talvez você se arrependa. Vamos até a casa desse cara e vamos lá falar com a família dele e ele vai ter que assumir isso daí que se tornou um problema. Bom, a Clara vai até lá e a Clara descobre uma das razões, talvez, porque esse cara é tão idiota, tão babaca, tão... Enfim. Ela conhece a mãe do Cassie Jones, que era uma mulher que, junto com a sua irmã, só sabiam, acho que eu já falei isso, passar a mão na cabeça desse homem. E elas falam, minha filha, se você caiu nesse golpe, o problema é seu. Você não foi a primeira e nem foi a última. Meta o pé daqui. Eram senhoras extremamente racistas e que não viam essas moças negras como semelhantes. Então elas entendiam que Cassie está mais que certo. Ele tem mesmo que iludir essas meninas burras e elas caem porque elas querem. Sendo que, na verdade, essas moças estavam totalmente a par de uma educação afetiva e sexual. Isso não chegava lá na periferia, as meninas iam aprendendo na prática e a Clara era uma dessas meninas inocentes. Enfim, termina o livro com algumas outras coisas que vão acontecer, algumas outras desgraças que esse cara consegue causar no meio do caminho. E não, ele não tem remorso nenhum, ele não tem nada, nenhum sentimento que não seja vontade de ganhar dinheiro fácil. E a Clara, enfim, cai em si, finalmente caiu a ficha de que, caraca, eu agora sou uma mulher que não sei nada, não tenho uma profissão, não tenho estudo e tenho uma barriga para levar sozinha. E quando Clara, sozinha com sua mãe, chega a essa conclusão, é quando ela vira para a mãe e fala, mãe, nós não somos nada.
nesse mundo. Clara finalmente se dá conta de que no Brasil do século XIX ela é vista como nada, tanto pelas autoridades quanto pela população no geral, a não ser os seus vizinhos, familiares, aquelas pessoas negras e periféricas. Bom, esse livro é um livro que costuma ser cobrado em vestibulares, talvez até para Enem, para quem faça, ele é um livro interessante, é bom ler esse livro. O autor tem uma história de vida maravilhosa, ele teve uma decadência social impactante ali naquela época, então ele é um cara que é levado a morar nas periferias do Rio de Janeiro e ele começa a ver a vida também com outros olhos, de uma forma muito mais crítica. Ele acaba desenvolvendo problemas mentais a partir de algumas perdas familiares que ele teve nesse processo dessa decadência social, pensando a questão financeira, né? E, enfim, eu vi muito desse autor na sua história. Ele é um pouco Clara dos Anjos e ele é um pouco de outros personagens muito poéticos que tem no livro. Ele foi obrigado pela vida, a partir da experiência, a ver o Rio de Janeiro com outros olhos, o Rio de Janeiro para além das águas cristalinas. Aquele Rio de Janeiro que até hoje as autoridades gostam de fingir que não existe e a TV também. Bom, esse livro ele é muito importante também porque ele vai mostrando esse processo de criação das periferias no Rio de Janeiro, esse processo de invisibilização do povo periférico do Rio de Janeiro e de autoridades que durante todo esse processo fazem o favor de despejar tudo aquilo que elas entendem que é feio, que é menor, que é burro, que é desinteressante dentro das periferias e tudo aquilo que elas decidem que é belo, que é importante, que é distinto, é levado sempre para as áreas centrais, aquilo que dá dinheiro, né? E aquilo que não dá, que pode ser motivo de vergonha, é melhor jogar para as periferias e fingir que não existe. É um livro que é uma denúncia declarada contra machismo, contra racismo e contra elitismo. É um livro ainda muito importante para a gente compreender quão necessário é que as mulheres tenham todo tipo de educação possível, tenham todo tipo de informação e quais os processos pelos quais mulheres negras vieram passando durante a história desse país tão hipócrita que é o Brasil. E, enfim, para a gente reconhecer o nosso lugar ontem, o nosso lugar hoje e onde a gente realmente quer estar amanhã. E, enfim, é isso. Espero que vocês gostem e me diz se você já leu esse livro, por favor. E se não leu também, se deu vontade de ler. Espero que vocês gostem. Eu me arrependi de não ter visto esse autor antes, de verdade. Me apaixonei pelo Lima Barreto. É isso. Até a próxima. Dessa vez eu espero não demorar mais para voltar. Quem viver lerá.